Muito boa tarde, então. Esse é o nosso programa do Brasil de Fato Paraná, transmitido todas as segundas e terças-feiras, agora em época de quarentena com as medidas preventivas. Não estamos na nossa redação, mas seguimos aí com a nossa programação normalmente às 11h30 da manhã. Hoje, especialmente, estamos aqui na parte da tarde, porque todos os dias há temas importantes para a gente trabalhar e também porque o Brasil de Fato Paraná, dada a sua relação com movimentos populares, com entidades que estão aí nas lutas do povo, a gente também recebe informações importantes que têm sempre que ser trazidas aqui ao público, ser checadas, ser expostas nesse contato aqui com quem nos interessa, que é a população trabalhadora, a população menos favorecida, aqueles que vendem a sua força de trabalho e não patrões e governo que não têm nenhuma preocupação com o social. Hoje a gente está aqui com o Leonildo, ele é uma liderança muito conhecida do Movimento Nacional de Moradores em Situação de Rua. Muito boa tarde, Leonildo. Boa tarde, Pedro Caran. Obrigado aí pelo teu tempo aqui conosco, Leonildo. Tem várias questões para a gente conversar. E começando pela primeira delas, né? A gente sabe que ontem a gente conversou com o Tomás Melo, do Em Rua, uma organização também importante, deu um panorama de como está nesse momento, né, de necessidade de isolamento social, mas a falta de condições, muitas vezes, da população em situação de rua, que em Curitiba são cerca de 2.300 pessoas, e a gente tem recebido, Leonildo, denúncias de que muitas vezes esses moradores, vivendo em barracas, próximos ali à região da rodoviária, têm sido hostilizados pela Guarda Municipal para não ficar ali, ou não ficar em suas barracas, ou até tendo seus pertences coletados. Isso confere? Vocês têm recebido essas denúncias? Você pode falar um pouco disso para a gente? Pedro e demais, né? Realmente, infelizmente, né? A gente tem sim recebido denúncias de algumas pessoas em situação de rua, em barraca lá, né? Que a Guarda Municipal vem assediar eles direto, né? E um desses momentos foi hoje de manhã, que apareceu 2, 3 viaturas lá, alegando que se eles continuassem a barraca, que o caminhão da Cava ia com o caminhão da Cava para retirar as suas barracas, né? E no momento desse, né? No momento, para mim, isso é um ato cruel, né? Desumano, né? Barracas ali que seria o único pertence dessas famílias, são muitas famílias, quer dizer, que estão numa condição que elas não escolheram, né? Seja pelo desemprego, seja por já estar desde antes em situação de rua, não? Isso, e assim, né? Essas barracas acabam sendo doadas por famílias, às vezes famílias, né, que solidariza com a população em situação de rua, né, que pega lá um pouco do seu dinheiro, do seu orçamento, acaba comprando essas barracas para essas pessoas, né, para tentar amenizar aí o frio, né, a chuva, e não ficar direto no teto aí, no chão, né, no chão gelado. E aí, infelizmente, né, a postura dessa gestão é essa, né? De legislação mesmo, né? Eu falo a palavra certa, legislação, né? É de ser malvada com as pessoas em situação de rua mesmo. É uma contradição com uma decisão em caráter liminar do início do ano, né, Leonildo? Expedida aí pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, né? Uma ação pública também da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que impede, seja a Prefeitura, seja a FAS, seja a Guarda Municipal, de recolher de colchões a pertences pessoais desses moradores em situação de rua, não é isso? Isso, tem essa liminar, né, que está em vigor, né, e a gente após receber essa denúncia, a gente entrou em contato diretamente com o doutor Lee, procurador de Justiça, né, que é do CAOP de Direitos Humanos, né, para pedir a providências aí das promotorias locais, né, de Curitiba, e também estamos entrando em contato com os defensores públicos, né, da Defensoria Pública do Estado do Paraná, para também ser ciente dessa situação e já encaminhar a juíza, né, que tem essa liminar, que o município de Curitiba não está cumprindo, né, com essa liminar, né, a partir de que você retira os pertences, né, assim realmente que você não está respeitando a liminar da doutora, né, da juíza, né? Esse aqui é o Brasil de Fato Paraná, transmitindo terça-feira,
normalmente a nossa rádio agência, sempre entrevistando alguma liderança do movimento popular, sindical, da universidade, enfim, pessoas que estão aí na luta popular. Eu estou com o Leonildo, ele é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E, Leonildo, no que trata o contato com a prefeitura, né? A FAS fez uma circular recente, disse que iria colocar aí os locais de acolhimento à disposição, até ampliar se necessário. Como vocês do movimento têm levado essas questões para a prefeitura? Há nesse momento canais de diálogo? A coisa está difícil? Como que vocês têm sentido isso? Não, essa gestão não dialoga com a sociedade civil, não, né? Principalmente essa sociedade, essa rede nossa, né? O movimento, os parceiros, a igreja, estão anos e anos aí, né? Lutando, trabalhando para uma política, de fato, para a população em situação de rua, né? Moradia, trabalho, educação, saúde, mas já levamos proposta para eles, né? Propostas boas, mas eles não gostam de dialogar com a gente, não, né? E aí eles não ouviram a sociedade, né? Está sempre errando, né? Diz que abriu alguns acolhimentos, mas que a gente viu que eles estão retirando. Principalmente aqueles idosos que estavam no Piintani, levando para o Cajuru, mas você enxerga ali as 2.000 pessoas hoje que estão em situação de rua nos tempos, estão lá continuando nos tempos, né? Com fome, sem água, né? Sendo aí, levando acordado direto para a Guarda Municipal. Quer dizer, essa política que a gestão de Curitiba que está fazendo de prevenção para a população de rua, matando de fome, de sede, né? É esse papel. E dizer que está abrindo, está colocando as pessoas que estão em situação de rua, eu até queria que o prefeito fosse lá no centro da cidade, que ele vai ver as mesmas pessoas que estão aí há 10 anos, 5 anos, 3 anos, são as mesmas 2.000 pessoas que estão aí, seja na Rui Barbosa, na Tiradentes, na 19, no Mercado, né, na 29. A gente grava aqui o nosso programa, né, Leonildo, não, nesse momento não da redação, mas do apartamento aqui do Lucas Botelho, que é o nosso produtor. A gente passa pela Tiradentes e tem visto essa situação bastante difícil, né? Uma quantidade grande de pessoas que em situação precária, desassistida. Os relatos têm sido muito duros nesse momento, né? Isso. Não tem, Pedro. Hoje eu estava na Rui Barbosa, ali na Tiradentes, nos outros pratos, e me falou, olha, Leonildo, está desesperador, estão passando fome mesmo. À noite as ONGs ainda estão conseguindo levar a comida, a alimentação. Mas na hora do almoço nós não temos quase ninguém, não temos ninguém levando comida, né? O povo, hoje me ligaram, Leonildo, vai ter, eu falei, olha, desculpa, se vou ver se tem, mas que eu saiba não tem, esse coração partido, né? Porque a gente já moramos na rua e sabendo o que é passar fome, né? Agora imagine passar uma semana na esperança que alguém traga uma alimentação, né? E é dever do poder público, né? É dever do município de Curitiba garantir um almoço, um café da manhã, um almoço, uma janta, né? Isso é dignidade, não estou falando isso não é esmola, não, isso é dignidade, né? E infelizmente esse povo nas praças está abandonado por essa gestão. É isso, né, Leonildo? Não adianta o presidente lá em cima ficar dizendo para as pessoas irem para as ruas que não é nada, que é uma gripezinha, que não dá nada, mas em termos de política pública, os órgãos não fornecerem essa assistência social e essas políticas, né? E em termos de medidas, Leonildo, pensando vocês, outras entidades, o que vocês estão exigindo de concreto? O que está na pauta de vocês? Você poderia citar algumas medidas necessárias? Então, a primeira pauta seria o quê? Criar um GT de crise, né? Um comitê de crise aí, intersetorial da Coravil e população em situação de rua. Isso é sentar a sociedade civil, as secretarias e o sistema judiciário, né? Junto e dialogar e trabalhar, né? Para essa emergência, né? Nós estamos falando aí de gente hoje que não consegue lavar as mãos, pessoas que não têm acesso a banheiro, pessoas que não têm acesso a água para beber, não têm acesso a um acolhimento, né? É isso que a gente está falando. A primeira coisa, de emergencial teria que ter isso, né? Hoje, a gente está tentando um pouco essa rede com a Coméria, Mão Invisível, em rua, movimento de população de rua, muito Casa bom. de Acolhimento São José, Pastoral do Povo da Rua, aqui, certeza. E outras organizações, né, que está tentando falar,
poder público, você não tem condições, deixa que a gente ajuda. Mas ao contrário, o município ainda atrapalha a gente conseguir outros espaços, entendeu? Uhum. Então é isso que a gente precisa, coisa simples, né? Banheiro limpo, água, né? Não sei se você viu, São Paulo está criando bebedouros no centro da cidade para a população de rua beber água, né? Para lavar a mão. Não tinha visto. E aqui não, aqui está com uma política hostil. Uhum. Entendeu, Pedro? Certo. Já vem de um histórico, infelizmente, conservador da Guarda Municipal também, né, Leonildo? Nessas horas, isso também atrapalha, né? Exato, atrapalha. Você vai entregar uma alimentação, entendeu? Os caras vêm em cima. E assim, o que mais dói é que a gente quer fazer, né? E a gente não tem apoio dessa gestão. Além deles não fazer, né, que é a obrigação deles, eles ainda atrapalham, né? Fica falando, não precisa levar comida para a população de rua, que não seja tal, entendeu? E acaba desarticulando. Isso não é a nossa rede de parceiros aí, né? Desculpa, mas essa população de rua aí ia estar sem nada hoje. Isso, né? Hoje, pelo menos, poder falar um café da manhã, não garantir para todos, mas garantindo com uma parte, né? Tem a alimentação, né, à noite, aqui na colmeia, onde em rua, né, o pessoal está fazendo o próprio Tomás, que fala, né, sim, hoje está fazendo uma comida aí pro povo aí, entendeu, para ser entregue hoje à noite. Então, é a sociedade ainda que está tentando garantir um pouco desse básico, né? Com certeza, essa é a denúncia. Com certeza, Leonildo, essa é a tua denúncia, a gente traz aqui, as nossas reportagens do Jornal Brasil de Fato dessa semana também tem apurado essas situações junto à Prefeitura. O nosso microfone fica aberto aí, se Rafael Greca quiser se pronunciar sobre essas denúncias que são sérias porque tocam na vida das pessoas, na vida concreta de, no mínimo, 2.300 trabalhadores, trabalhadoras, mas que hoje estão em situação de rua, né? Numa situação que ninguém escolhe, mas as condições pesam sobre essa população. Esse é o Leonildo. Eu quero mais uma palavra tua, uma palavra final, se possível, Leonildo, mais alguma questão que a gente não trabalhou aqui na entrevista. Eu só queria fazer uma observação, Pedro. Em 2007, 2008, nós fizemos a primeira pesquisa da população em situação de rua. Naquela época já constava 2.776 pessoas em situação de rua. Correto. Né? Eu queria saber qual que é essa mágica dessa gestão que diminuiu tanto a população em situação de rua, que ao contrário dos outros municípios, a gente viu que subiu 200, 500, 1.000%, né? Cidade de Londrina, que tinha 500, subiu 1.000. E aí eu queria saber qual que é essa mágica aí que a gestão de Curitiba trabalha com 2.300 pessoas em situação de rua, né? A gente sabe que aqui tem mais de 5.000 pessoas em situação de rua. Sabemos que antes do coronavírus tinha até umas 800 vagas de acolhimento. E sabemos hoje que se chegar a 1.200, 1.400 é muito. Isso porque estão tirando ainda o pessoal do acolhimento e colocando no outro. Eles estão atingindo o público que precisa, que estão na rua hoje, né? E é isso que eu queria ver com a sociedade civil organizada, né? Que a gente precisa, a população de rua precisa de um apoio muito. E precisamos também que o Ministério Público, a Defensoria, né? Cobre mais do poder público, né? O poder público tem que fazer mais para essa população de rua. Senão daqui a pouco nós só vamos ver cadáver aqui na cidade de Curitiba, e um dos caras que mora no Batel, não é de um deputado, não é do juiz, não é do governador, não é do prefeito, né? Não é da classe média, mas você vai ver sim, lá, das pessoas mais vulneráveis desse país, desse estado, dessa cidade, que tem o IDH alto, que é a população em situação de rua de Curitiba. Leonildo, com certeza, os números oficiais, a gente sabe o problema deles, né? Nesse caso da assistência social, são sempre subnotificados, vamos dizer assim. A gente também tem feito nos movimentos sociais, né, Leonildo, análise de que essa junção, né, dessa crise sanitária com a crise econômica que já estava colocada e que os governos, pelo menos o Bolsonaro, nunca vinha querendo resolver e agora fica falando de economia, a gente sabe que isso vai empurrar mais trabalhadores para uma situação de rua, né? Quer dizer, as condições fazem isso, o número vai ser o que você está falando, ainda maior, inclusive que o número de vocês, a tendência, né? Isso. É isso, né? Nós temos um presidente da República aí doido, louco,
né, que só trabalha capitalista, né, o Estado a mesma coisa, e Curitiba, não sei qual que é mais pior, se é o Bolsonaro ou se é o prefeito de Curitiba. Leonildo, eu te agradeço, a gente vai dar sequência ao nosso programa. Ontem a gente conversou com o Tomás também, e essa questão da população em situação de rua é um tema fundamental aqui do nosso jornal, da nossa rádio. Então a gente segue em contato com vocês e aberto aí às denúncias também, informações. O Movimento Nacional da População de Rua agradece aí, Pedro, pela oportunidade, né, de a gente trazer um pouco do dia a dia que está acontecendo, né, esse relato, nessa fala de desigualdade desse prefeito aí. Um grande abraço e seguimos na luta aí. Parabéns pela luta de vocês aí. Tá, obrigado, nós agradecemos aí. É importante, então, daqui a pouco esse é o programa do Brasil de Fato, aqui da nossa Rádio Agência, transmitido em condições de isolamento social, também dentro da prevenção da quarentena. Estou eu, Pedro Carrano, Lucas Botelho aqui comigo, Fernanda Maria aqui também no nosso estúdio improvisado. E enquanto a gente não liga para o nosso Fred Vasconcelos, nosso editor do jornal Brasil de Fato, é importante complementar o que o Leonildo trouxe, se puder ligar aqui para o Fred, Lucas, para a gente já entrar com ele. E enquanto isso, a gente complementar só o seguinte, né, dessas informações. Muita gente tem visto essas notícias dos trabalhadores, da população em situação de rua e se pergunta, né, como ajudar. A gente no Brasil de Fato levantou pelo menos algumas das principais entidades que estão recebendo doações nesse momento. Na live, na nossa própria página, a gente vai estar postando essas informações, esse card com as informações, mas onde a gente tem que citar aqui, né? A Casa da Resistência, os Sindicatos Bancários de Curitiba e região, a Paróquia Bom Jesus dos Perdões, no centro, na Praça Rui Barbosa, a Colmeia Cultural, no Parolink, foi citado aqui pelo Leonildo, o Sopão Curitiba, o Grupo Dignidade, a UNA e outras entidades aí da luta da diversidade, o apoio à Casa do Estudante Universitário, a CEL, né? Todas são espaços locais para doação. Veja a informação ali no Brasil de Fato, na nossa live, a gente vai estar dispondo. E se você quer ajudar, se você, nessa angústia da quarentena, não quer deixar de ter o seu trabalho social, o seu apoio, ajuda financeiramente, com alguma compra. São essas entidades aqui que estão recebendo, que estão aí no fronte da luta, né? As informações aqui no Brasil de Fato e no nosso parceiro, CWB Resiste, Terra Sem Males, Porém.net, tem o Plural também aí, que é um portal progressista aqui de Curitiba e do Paraná. E o último, antes de eu entrar aqui com meu amigo Fred, é só a gente dar o recado aqui. Entre as associações de moradores, a gente recebe muitos contatos, né? Seja pelo vínculo de comunicação popular, seja pelo vínculo de militância. A associação dos amigos aqui da Uberlândia, da Vila Maria Uberlândia, que fica ali no Novo Mundo, na região sul de Curitiba, é uma associação de moradores séria e que elencou 25 famílias que estão precisando aí de donativos. No cadastro deles, 25 famílias. Você quer ajudar? Quer saber como ajudar? Vou passar aqui o telefone do Fabrício, que é o presidente da associação, é 99950 9047. 99950 9047. Assim como a Associação da Vila Formosa, como a Associação ali do Moradia Sabará, da Vila Nova Conquista, Esperança, são associações sérias, não é essa pelegada aí que se vende para a Prefeitura e para o Greca e para a Femoclã e não sei quem. São associações de trabalho muito sérias, muito ativas, estão precisando do nosso apoio nesse momento. Fabrício, 99950 9047. Vamos dar uma força aí para a Associação da Uberlândia. Mas então, agora voltando ainda no nosso debate político nacional, boa tarde, Fred Vasconcelos. Alô, boa tarde, Pedro, tudo bem? Tem um barulho de cachorro aí, da vizinhança. Aqui em casa a situação tá brava para cachorro. Tá certo, Fred. Antes da gente entrar um pouco em passar a pauta da edição do Brasil de Fato de amanhã, que fecha amanhã e sai na quinta-feira, acho que tem pautas importantes. Uma análise sua, Fred, a gente tem visto aí, hoje é dia de panelaço, convocado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, a esquerda convocando aí panelaços de desgaste ao governo, exigindo políticas sociais e exigindo esse cuidado com o povo, né? Como que você tem visto sinalizações recentes do próprio Sérgio Moro, entre outros ministros,
buscando se afastar dessas políticas completamente descompensadas e das falas descompensadas do Bolsonaro. Esse isolamento dele, como que você tem visto, Fred? Pedro, não são os panelaços que desgastam o governo, né? O governo desgasta a si próprio o tempo todo, o dia todo, principalmente na figura do presidente, né? A cada dia uma informação desencontrada, a cada dia uma briga com alguém, ou seja, tudo que a gente não precisa nesse momento, né? A gente precisa de liderança, a gente precisa de políticas efetivas, a gente precisa combater esse vírus para que ele não mate milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma prima que está na Espanha. Eles estão há 3, 4 semanas em isolamento total, são proibidos de sair na rua e estão tendo 800 mortos por dia na Espanha, né? Com uma população que é mais ou menos 1/4 da do Brasil. Ou seja, neste momento, eu acho que este governo deveria estar mais preocupado, em lugar de arrumar brigas e coisas para fazer volume em redes sociais, em evitar que daqui a pouco a gente tem que usar caminhões para carregar corpos, né? Que eles venham aos milhares. Mas não é isso que a gente está vendo. Sobre hoje é importante destacar também, né, que é o dia do malfadado golpe militar que derrubou o João Goulart. Há 56 anos atrás, né, um golpe civil-militar, uma ditadura sangrenta, né? Há 56 anos, em 1964, 31 de março, há quem diga que foi 1º de abril e até nisso falsificaram a data para não virar piada, mas não é piada, né? Golpe militar não é piada, golpe militar não pode ser tratado como brincadeira, em nenhuma hipótese, né? Há uma disputa de memória nesse sentido, né, Fred? Porque o próprio documento aqui assinado, né, pelo ministro da Defesa, pelo almirante de esquadra, comandante da Marinha, pelo Pujol, comandante do Exército, claro, o lado bom é que não sinalizam nesse momento intervenções nessa conjuntura turbulenta, mas no passado, no que é essa memória histórica, colocam como um golpe preventivo, né, que teve sentido de ser, né? Há uma disputa de memória nisso, né? Essa tentativa de reescrever a história mostra como incomoda até hoje a eles, né? Faz 56 anos que isso aconteceu e até hoje eles estão tentando reescrever a história, dizendo que não foram tão maus assim, ou seja, eles sabem o que eles fizeram, né? A gente não precisa ficar escrevendo a história. E neste momento, o que me assusta é tanta gente preocupada com isso, sendo que a gente está enfrentando uma epidemia, uma pandemia que nunca houve, né? Então, sinceramente, né, esse governo devia parar de brincar em rede social, de pronunciamento, coisa, e governar, né? Porque senão, daqui a pouco a gente vai estar contando nossos milhares de mortos. Se não fossem os governos do Estado e os prefeitos adotarem medidas pesadas de confinamento, a gente estaria numa situação muito pior, né? É bom lembrar que o prefeito de Milão, o governador de Milão, da região de Milão, na Itália, há poucos dias ele fez um meia-culpa, dizendo exatamente isso, que na época ele replicou e foi para as redes sociais com o slogan "Milão não pode parar". Hoje são quase 5 mil mortos lá em Milão, praticamente metade de tudo que está acontecendo na Itália. E ele se arrepende amargamente dessa postagem. Então, será que não está na hora de trabalhar de verdade, de governar e pensando na população, não em rede social? Duas questões aqui, né, Fred? A primeira é porque é isso, a sinalização é confusa, né? E acho que é isso que ele quer mesmo, porque isso divide a opinião da população, isso divide os trabalhadores entre se devo sair de casa ou não, se devo trabalhar ou não. Isso acentua nos patrões essa questão de então impor o trabalho também em serviços não essenciais, né? No caminho aqui de casa para cá, para onde a gente está gravando, você vê já bares abertos, bastante gente, quer dizer, aqui no centro de Curitiba, né? Então esse é o primeiro problema, né? E ontem também, Fred, não sei como é que você analisou, mas a entrevista do Roda Viva teve maior audiência, inclusive, que a entrevista com o Sérgio Moro, né? Foi a entrevista com o biólogo e blogueiro, o Átila, e onde ficou evidente essas questões, né? Para além do debate ideológico, de que a nossa saída é essa quarentena radical mesmo, né? Eu estou assustado com a situação
população em geral, como todo mundo, né? Mas o que mais pega para mim é o desprezo pela vida, né? O Brasil, com a sua tradição escravocrata, sempre teve isso, nunca se preocupou com a vida dos mais pobres, dos trabalhadores e tudo mais. Mas, por exemplo, carreatas como na semana passada, em que as pessoas, dentro das suas BMW e das suas Mercedes-Benz, conclamavam as pessoas para ir para a rua, né? Aí a pergunta é, por que eles então não foram para a rua, não se abraçaram, já que é um vírusinho, já que não é nada? E a pergunta para mim é essa, eles vão voltar a trabalhar, o dono da loja vai estar lá junto com o trabalhador, o dono da fábrica vai ficar ali na linha de produção direto, ou eles querem simplesmente fazer com que todo mundo vá para a rua, trabalhe, morra, e eles preservam a si? Eles vão botar suas famílias para trabalhar? Essa é uma pergunta que eu gostaria que algum deles respondesse, né? Com certeza, mas é isso, o maior problema neste momento é o desprezo pela vida mesmo dos mais pobres. A gente acabou de ter entrevista agora falando da população em situação de rua, a gente já teve a entrevista ontem também, a gente vai abordar isso na edição impressa que vai... A edição impressa não, na edição que a gente está preparando essa semana, mas que vai pelas redes sociais. Essa questão mesmo, né? Parece que para esse povo, quem mora na rua, quem é pobre, quem trabalha, quem mora na favela, dane-se se morrer, né? Existem milhões mesmo. Então, é isso, esse desprezo pela vida que me assusta. E para as pessoas que estão indo para a rua, elas estão cometendo suicídio. É bom que elas saibam disso. E além de ter a possibilidade de morrer cometendo suicídio, elas estão pondo em risco a vida de muitas outras pessoas, né? É isso que a gente tem que ficar atento neste momento. Nesse momento está tendo até um ao vivo aqui, o lançamento da plataforma emergencial proposta pelos trabalhadores para a crise. Então isso é uma iniciativa das frentes, Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. As frentes, que a gente sabe, são aqueles espaços que agregam sindicatos, movimentos populares, entidades juristas, acadêmicos, etc., sociedade civil, né? E, Fred, acho que um pouco o tom, né, para a gente ir finalizando aqui a nossa prosa, um pouco o tom da nossa edição, se não me engano, 150 do Brasil de Fato Paraná vai ser esse, né? Como que esse momento está impactando o trabalhador, a população da periferia, quem mais tem necessidade, né? Dentro dessa ideia de cuidar do povo, que é a proposta dos movimentos, né, Fred? Pedro, a gente tem várias coisas nessa pauta. Nós, no Brasil de Fato, no Paraná, e você como coordenador político aqui sabe bem disso, nossa missão neste momento é serviço à utilidade pública, ver o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. Então essa edição ela tem a denúncia das pessoas em situação de rua, a gente está investigando também a denúncia da maternidade no Bairro Novo, que foi fechada para partos agora e vai atender com leitos para baixa periculosidade. A gente está investigando exatamente o que é isso, está tentando um posicionamento da Prefeitura para as denúncias que nós recebemos lá. E também a gente vai dedicar boa parte da edição à solidariedade, né? O que cada um pode fazer, para ajudar os moradores de rua, o que cada um pode fazer para ajudar os carrinheiros, as pessoas que vivem da reciclagem de lixo e que também estão sofrendo um impacto muito grande, não estão podendo trabalhar. É isso, a gente está num misto de denúncia da situação atual, que é absurda, né? E ao mesmo tempo vendo o que a sociedade civil, as pessoas podem fazer para minorar os problemas daqueles que mais sofrem, porque infelizmente a gente não pode contar com os governantes. Ontem teve uma coisa importante que foi aprovado no Senado, aquela renda básica de cidadania para pessoas informais, para pessoas desempregadas, mas a gente ainda não sabe se o presidente vai assinar ou não vai assinar essa medida. Ele chegou a declarar que vai assinar hoje, mas não fez ainda, e a gente também não sabe como isso vai ser regulamentado. A previsão é que possa demorar até um mês para esse dinheiro chegar na ponta para as pessoas que mais precisam, né? Em um mês as pessoas vão morrer de fome. Então a nossa edição é muito também o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode se organizar e o que a gente pode fazer neste momento para salvar vidas. Curioso, né, Fred? Você também que escreve sobre economia para o nosso jornal, como quando o Eduardo Suplicy propunha, não no marco de uma crise sanitária, mas da própria economia, uma renda básica de cidadania, era visto como uma medida
de keynesiana até socialista, né, para os mais exagerados aí, mas sempre recusada para a nossa economia, né, essa ideia do trabalhador ter essa capacidade de consumo, né, e agora muitos governos, e até a contragosto, tomando medidas necessárias do Estado, da indução da economia, quer dizer, como que você está vendo isso, cara? A gente tem um problema no Brasil que o dinheiro sempre pode ser usado para tudo, menos para socorrer e melhorar a condição de vida dos mais pobres, né? Todos os projetos, e o Suplicy, ele é um militante dessa causa, que eu me lembre, faz pelo menos uns 20 anos que o Suplicy defende essa renda básica de cidadania, que é única e exclusivamente o Estado que arrecada nossos impostos e que arrecada dinheiro, que uma parte desse dinheiro volte para que as pessoas possam comer e não morram de fome, né? Ou seja, foi necessário chegar a um ponto de calamidade pública, que é o que nós estamos vivendo agora, para que isso fosse ou vá ser ainda implementado, ou seja, ainda não foi. E eu espero que seja, estamos torcendo para isso, mas aqui no Brasil você tem que esperar o momento em que chega o dinheiro, não adianta ficar contando muito com o ovo na galinha ainda, né? Então esperemos que esse dinheiro chegue o mais rapidamente possível, mais do que justo. Ainda acho que o valor até é pequeno, mas pode ser a diferença entre a pessoa sobreviver ou não sobreviver nesse período, né? Poder ter pelo menos comida na sua casa, que é mais ou menos a ideia do Bolsa Família e outros projetos sociais que a gente teve no Brasil. E eu espero que ao sair dessa crise a gente possa realmente discutir um novo país, ou seja, como fazer um país ser mais justo, né? Porque a gente tem 500 e tantos anos de história aí, e a única coisa que se repete na história do Brasil é isso: os mais pobres sempre continuam pobres e sempre continuam morrendo, né? Então, o que a gente faz um dia para mudar essa história? Como que a gente muda essa história? Eu acho que esse é o importante. Estava lendo outro dia que essa crise está mostrando o que é a sociedade, o que são as pessoas que ficam com dinheiro e como elas agem, mais do que qualquer panfleto político escrito pela esquerda em todos esses séculos, né? Ou seja, a realidade está mostrando como, na hora em que a coisa aperta, os caras do dinheiro, a única coisa que eles querem é o dinheiro dele e as pessoas que morram, né? Com certeza, a Vidia fala aí de vários empresários brasileiros, infelizmente, poucos preocupados com os trabalhadores e com o país. A fala que ficou conhecida aí do dono da Madeiro. Com certeza, essa hora é muito difícil, como você está dizendo, mas é muito pedagógica também, porque as posições se explicitam, né? Eu quero te agradecer aí, Fred, a gente vai seguir aqui nas nossas conversas, e amanhã estamos juntos aí no fechamento do nosso jornal, que nesse momento não é impresso, né? Dentro da preservação aí, da gente não ser uma ferramenta para contágio do coronavírus, mas que a gente segue com as nossas edições toda quinta de manhã prontinhas aí para vocês. Obrigado, Fred. Obrigado a vocês, obrigado a quem está nos ouvindo, e seguimos aqui na nossa missão, que é fazer jornalismo, né? Grande abraço a todos. Um abraço. Em síntese, o que a gente está conversando com o Fred é isso, né? Em tempos de crise, é o que se diz, não se encontra um liberal nas ruas, agora literalmente, mas em casa também estão bem escondidos, porque as medidas que se colocam agora são medidas de políticas públicas, de indução do Estado na economia, de garantir a renda dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população de rua, dos trabalhadores formalizados, dos pequenos empresários também, dos grandes, apenas se houver completa garantia de empregos, completa garantia de manutenção da força de trabalho. Muito bem, a gente vai agora já preparando a nossa terceira conversa e conversa final aqui do nosso programa. A gente vai ligar aqui para Georgia Prats, que é a nossa repórter fotográfica, militante, que está aí, né, com toda a prevenção de EPIs, de segurança, mas que está aí girando Curitiba. Ela é fotógrafa, ela traz muita coisa para a gente do que ela está acompanhando nas periferias aí de Curitiba, no Parolim, na cidade industrial de Curitiba, no sítio cercado. E hoje, curioso, né? Isso que eu falei de ter vindo até aqui gravar o programa e no caminho ter visto vários botecos aí abertos, com aglomeração de pessoas, até coincide aqui com a matéria do Bem Paraná, né? O título é Isolamento. Semana começa com movimento e alguns comércios abertos em Curitiba. Me estranhou também bastante, até depois a gente tem que analisar melhor a própria liminar também, o próprio decreto também do governador Ratinho flexibilizando alguns locais que tem que estar fechados nesse momento, inclusive locais de culto, ele flexibiliza aí
é mais uma notícia de hoje e é isso, né? O que a gente tem visto é essa contradição entre governadores, prefeitos e o governo Bolsonaro. Os governadores querendo aderir a uma política de quarentena, mas o governo Bolsonaro dando esses sinais completamente toscos e confusos, mas isso traz esses problemas aqui nos estados, né? Daí as medidas, se a orientação nacional não é firme, como é que a medida aqui no estado vai ser, né? E a gente vê também essa posição dúbia dos governadores, como me parece que é essa medida aqui do governador Ratinho. Estamos ligando aqui para a Geórgia. Geórgia tem circulado bastante aí, acompanhado um movimento de solidariedade, um movimento de entrega de alimentos e donativos aí para trabalhadores e trabalhadoras. Vamos ver se ela atende aqui. Tá, o nosso programa, como disse aquele filme do Diário de Motocicleta do Che, ele tem um método também do improviso aqui. E vamos ver se a gente consegue falar com a companheira Geórgia aqui para dar mais informações para a gente do que ela tem visto. Falamos hoje já com o Leonildo, movimento de moradores em situação de rua. Falamos aqui também com o Fred, editor do nosso jornal. E a princípio não estamos conseguindo aqui o contato com a Geórgia. A Geórgia apareceu ontem aqui no nosso programa com a gente, deu um informe de como que está sendo ali no Colmeia, uma entidade, uma organização no Parolim que tem oferecido alimentação, né, tem distribuído alimentos para pelo menos 400 famílias da região, entre moradores em situação de rua e moradores ali desse bairro popular de Curitiba. Então a ONG Colmeia é um dos espaços importantes. A gente vai postar aqui uma arte da Wanda Moraes, que trabalha com diagramação aqui, trabalha conosco, e elencamos aí algumas das entidades que estão recebendo apoio, donativos. Mandar um salve aí também que nos acompanha o Joca Madruga, ele é fotógrafo, ele também ali na Praça Rui Barbosa tem organizado distribuição de alimentos. Então, como a gente viu hoje no programa, são iniciativas da sociedade civil, são apoio que o trabalhador precisa, porque o momento agora é de solidariedade. Os movimentos populares, como a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, têm defendido, né? Tem batido no Bolsonaro, denunciado o Bolsonaro, tem pedido políticas e um programa emergencial para a crise. E, mais do que tudo, ponto número 0, questão para além de qualquer ideologia, é cuidar do povo, é cuidar do trabalhador, e para o trabalhador é cuidar de quem precisa, né? Então, eu acho aqui, né, Lucas, a gente vamos ver se trazemos a Geórgia aqui no nosso próximo programa, nossa companheira. Hoje falamos aqui, demos uma passada da situação dos moradores em situação de rua. O Leonildo trouxe essa denúncia de que a FAS tem tido uma política de abandono da população de rua nesse momento de crise do coronavírus. Vamos seguir pressionando a prefeitura, porque é obrigação do Estado. É obrigação, o Estado tem a escala, tem a condição para isso, e nesse momento o Estado tem que se converter num Estado de orientação popular, voltado à preocupação com trabalhadores e trabalhadoras. Já falei muito. Meu nome é Pedro Carrano, esse é o programa do Brasil de Fato Paraná, com trabalhos aí de Lucas Botelho, e toda segunda e terça, e eventualmente quando necessário, outros dias também, já montamos aqui nosso pequeno estúdio. Estamos aqui num apartamento no centro de Curitiba com toda a prevenção, isolamento social, mas mandando as informações aqui e o apoio às entidades dos trabalhadores. Muito obrigado, até a próxima, viu? Compartilha a gente lá. Obrigado.